Olá, olá! Com grande alegria, nós iniciamos a sexta temporada do programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, uma parceria muito especial do Observatório do Terceiro Setor e da Plataforma de Educação para a Gentileza e Generosidade, gentilezagenerosidade.org.br. Bom, no nosso programa, nós sempre trazemos jovens que são exemplos sociotransformadores, que estão mudando o mundo e que, todos têm um aspecto muito especial, são todos muito jovens. Despertaram para essa transformação social muito cedo. E hoje não é diferente. Estou aqui com a Larissa. Larissa, tudo bom com você? Bem-vinda! Tudo bem, obrigada. Que alegria ter você com a gente. Foi uma espera para chegar esse dia, né, amiga? Foi, Esse dia mas chegou, isso que importa. chegou. De onde você está falando, Larissa? Estou falando aqui de São José dos Campos. Ah, muito bem, São José dos Campos representado aqui no nosso programa. Larissa, vou contar um pouquinho da sua história para quem está acompanhando a gente aqui nesse programa que dá sempre voz e vez às novas gerações. A Larissa tem 17 anos e aguardem para vocês verem tudo que a Larissa já fez nesses 17 anos de história. Natural de São José dos Campos, representa uma juventude que transforma a sensibilidade em ação. É apaixonada por educação, psicologia e o conceito de STEM, que você vai explicar para todo mundo. Quem está ouvindo aqui nunca ouviu falar, já você conta o que significa este conceito. Encontrou na leitura um ponto de partida para compreender emoções e criar conexões, uma vivência pessoal que se tornou o seu propósito. Também sou muito conectada com a leitura e a leitura, a literatura, isso transforma a nossa forma de ver o mundo. Sim. Larissa é criadora do Letras da Mente, uma iniciativa que promove educação socioemocional por meio da literatura, e do Movimento Nacional pela Leitura, que mobiliza jovens em diferentes estados do Brasil. Também atua como vice-presidente e cofundadora de um clube Interact. Embaixadora também do Mapa Educação e conselheira da Academia Latino-Americana de Liderança. Além disso, integra a área de inovação, co-criando, esse projeto é bem diferente da leitura, então vamos saber mais sobre ele, a Stabiluva, uma luva inteligente de baixo custo, voltada ao apoio de pessoas com Parkinson, conectando ciência, acessibilidade e incentivo à participação de meninas, e aí você já conta para a gente esse detalhe, como é que funciona essa participação, ciência, tecnologia, engenharia, matemática, nesse conceito de STEM, e a sua trajetória que intercala literatura, ciência, comunidade. Em várias áreas. A gente já vai conhecer mais aqui dessa jovem líder que acredita na escuta, na empatia, na gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito, cidadania, os nossos princípios, e na ação coletiva para a gente transformar realidades e imaginar futuros mais humanos. Que espetáculo, Larissa. Ver sua história é muito motivadora, muito inspirador. Bom, aqui no programa a gente tem um tradicional ping-pong. Às vezes eu penso em mudar, vou fazer algo diferente, mas esse ping-pong ele é tão bom para o nosso aquecimento. Estamos aqui começando a sexta temporada com ping-pong mantido. Conta pra gente, em uma palavra, o que significa gentileza para você, quem é a pessoa mais gentil que você conhece e por qual motivo. Bom, eu acho que assim, a palavra seria cuidado, e isso está muito relacionado com a pessoa, porque quando eu estava pensando nessa pergunta, me veio à mente os momentos que eu ia para casa da minha avó, e na verdade que eu ainda vou, eu vou geralmente todo final de semana, e aí vem aquele cheirinho, sabe, de comidinha de vó, aquele aconchego, então, nossa, assim, eu pensei assim nas duas palavras e a pessoa assim ao mesmo tempo, porque eu acho que assim é a melhor figura que eu tenho quando penso em gentileza. Qual o nome da sua avó? É Argerita, é um nome um pouco diferente. Argerita. Então, um beijo do nosso programa aqui para a avó da Larissa, né, que traz essa inspiração tão boa. Achei lindo isso, vincular cuidado com cheiros gostosos, né, de comida, de alimento, e a avó. Muito bom. Aproveitando que você já está embalada aqui, conta pra gente o que significa generosidade para você, quem é a pessoa mais generosa que você conhece e por qual motivo.
Bom, a palavra também eu pensei em doar, porque eu acho que quando a gente pensa muito em generosidade, vem sempre à minha mente trabalho voluntário, algo que eu gosto muito. E eu acho que muito, uma inspiração que eu tenho é da minha tia, que ela faz muitos trabalhos voluntários na cidade dela, e é algo que ela se doa com muita paixão, sabe? Ela faz tanto na igreja, e um que eu já, né, tive a oportunidade de frequentar com ela, é um que ela faz no lar de idosos, então é algo muito, assim, marcante, porque dá pra ver, assim, o brilho nos olhos dela, do quanto ela gosta, assim, de realmente fazer isso. E o nome da sua tia? Vera. Tia Vera. Então, Uhum. também um abraço especial do nosso programa. Essas pessoas que inspiram precisam ser lembradas, merecem receber esse carinho, esse reconhecimento. E será que você que está acompanhando a gente aqui nesse programa, as pessoas que fazem diferença no seu dia, você lembra dessas pessoas, você agradece essas pessoas, tá aí, pode ser um ótimo momento para isso. Agora a gente vai para o circuito da prática, dar, receber, ressignificar, contribuir. Conta pra gente, Larissa, um gesto de gentileza que foi inesperado e que marcou sua vida, e traz um pouco desse contexto, né? Quando isso aconteceu, onde, como foi? Beleza. Eu tava pensando em um, e acho que assim, eu não consegui pensar em um específico, até que eu me lembrei de um que aconteceu comigo semana passada, que eu tava viajando pra visitar a irmã da minha avó, e aí a gente foi num lugar que tinha, tipo, vários restaurantezinhos, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de kombucha, que é tipo um chá fermentado. E aí eu vi, tipo, a loja e eu falei, nossa, e era, tipo, kombucha natural, assim, fiquei, nossa, que incrível, eu tenho que conhecer. E aí a loja, ela tava fechada. E aí eu vi, tipo, uma moça que tava ali trabalhando. Aí eu bati e perguntei, né, como é que fazia, né, pra comprar, assim, se a loja tava aberta. E ela foi muito simpática, sabe, comigo. E no final ela me deu de presente 2 kombuchas e ainda ela me levou para conhecer a fábrica que ela tava fazendo, assim, né, a produção. E foi muito legal, porque era uma pessoa que, assim, né, eu pensei, nossa, será que eu tô perturbando a vida dela? Porque eu fui lá, bati na porta, assim, e depois ela foi, nossa, muito simpática comigo. Eu acho que esse gesto me marcou, porque acho que muitas vezes quando a gente pensa, né, assim, em pessoas desconhecidas, acaba que a gente sempre tem uma visão, assim, meio negativa. E foi muito legal, assim, esse gesto, assim, realmente me marcou, assim, nessa viagem. E eu acho que, assim, num contexto também geral. Ah, muito interessante. A gente muitas vezes pré-julga e a gente pode ser surpreendido. Então, é sempre bom pensar que coisas boas podem acontecer também. E quando a gente pensa em generosidade, algo que aconteceu, que te fez sair da zona de conforto, e conta um pouquinho do contexto para a gente também. Bom, eu acho que foi em 2016, não tenho total certeza, mas foi a primeira vez que eu fui fazer exame de sangue, né? E eu tava morrendo de medo. E eu lembro que nesse dia, uma amiga minha tinha ido dormir na minha casa, e aí ela foi junto comigo. E, nossa, foi muito bonitinho, porque eu tava assim, morrendo de medo. Tipo, eu saí da minha zona de conforto, porque eu nunca tinha tirado, tipo, sangue na vida, só tinha tomado vacina. E aí ela foi, quando eu fui tirar, né, o exame de sangue, ela deu a mão para mim e ficou lá comigo. Então, eu lembrei, assim, muito disso, desses momentos, assim, e que foi, assim, uma experiência que, no final, não foi tão ruim, mas sempre quando eu tiro sangue eu passo mal, porque a minha pressão começa a cair. Então, assim, não é uma experiência muito legal. E que bom ter alguém do lado, né? E a gente se Aham. lembrar disso. Você que está acompanhando a gente, você se lembra desses pequenos gestos que podem ter mudado o seu dia e às vezes entra no esquecimento com uma coisa em cima da outra, passando, né? Tanta correria do dia a dia. Bom, prosseguindo aqui no nosso, ainda no nosso aquecimento. O Brasil, Larissa, seria um país mais gentil e generoso se todo jovem aprendesse desde cedo a. Eu pensei em eles se unirem e aprenderem a cooperar uns com os outros, porque eu acho que isso é algo muito importante e que eu sempre tive esse contato desde, assim, de quando eu estudava numa escola, porque eu estudava numa escola metossoriana, então a gente trabalha muito essa questão da cooperação e de você ensinar o outro, e eu vi como isso foi muito marcante, assim, na minha trajetória. Eu acho que se todo mundo tivesse essa oportunidade, as coisas seriam muito diferentes. Ah, pode apostar. Muitos dos problemas que a gente vive hoje, especialmente nos ambientes de trabalho, são resultantes da falta desse senso cooperativo, muita competição e pouca cooperação. E na sua visão, gentileza e generosidade têm o poder de. Transformar vidas.
Porque desde um gesto simples de um bom dia num dia que você não tá bem, ou até mesmo um gesto assim muito maior, é algo que transforma a vida das pessoas ou aquele dia. Então, com certeza, transformar. Transformar vidas. Para você que não está escolhendo bem as suas palavras no dia a dia, que usa palavras tortas, ou que às vezes lê de forma torta o que as outras pessoas estão querendo falar, vale pensar nisso. Né? Esse conselho das novas gerações, conselhos muito inspiradores, que é isso. Como a gente transforma vidas com pequenos gestos que a gente faz no dia a dia. A gente tem sempre aqui uma pesquisa, ela é contínua. A gente lançou agora os resultados da 5ª edição da pesquisa 3, coisas que eu quero melhorar no mundo, e o tempo todo a gente pergunta sobre isso, de tantas em tantas organizamos esse repertório, e queremos ouvir de você, Larissa. Quais são as 3 coisas que você quer melhorar no mundo para já? Tem gente que lança lá para o futuro, mas a gente quer saber agora, para já. Primeiramente, seria a saúde mental, assim, dos jovens, né? Então, acho que ter, especialmente, aumentar essa oportunidade de ter acesso a um acompanhamento psicológico. Também o espaço de meninas na área, né, do STEM, que eu sou apaixonada, e também oportunidades, né, de acesso à educação, especialmente aqui no Brasil, que ainda é muito falho isso. Saúde mental, espaço para as meninas e acesso à educação. Muito bem. Bom, já deu para esquentar? Já está se sentindo mais... Já deu. Já deu? Então, ótimo. Vamos agora saber um pouco mais sobre a sua história. Vamos saber essas suas raízes, né? Onde começou isso tudo. Você cresceu em São José dos Campos, desde cedo, e dá para ver pela sua fala, você já demonstrava essa curiosidade, sensibilidade, essa vontade de compartilhar, cooperar, ensinar. Em resumo, é uma sócio transformadora de nascença. Conta pra gente, como é que foi sua infância? Experiências, leituras, vivências que você teve que te ajudaram a desenvolver esse olhar atento, essa questão de cuidado emocional, e também aproveita, conta pra gente, quando você percebeu essa sua vocação? É sempre uma curiosidade aqui, né? E os nossos entrevistados, quando trazem isso, ajudam outras tantas crianças e jovens, e muitas vezes muitos adultos também, a falar, nossa, eu passei por isso, nem percebi que essa era a minha vocação. Palavras. Bom, eu acho que, assim, a coisa mais importante de toda a minha infância foi o espaço que eu tive na escola, porque eu estudava ensino integral, então eu passava, assim, tipo, literalmente o dia inteiro na escola, e como eu disse, é uma escola montessoriana, então trabalha muito essa parte de cooperação e da gente estar num espaço, assim, de troca, então acho que isso foi muito importante, assim, eu lembro de eu pegar, assim, um material dourado, né, que a gente usa para aprender, assim, né, matemática, e eu costumava ficar explicando assim, para os meus colegas que eram mais novos, porque lá funcionava como tinha a sala de aula, e aí tinha dentro da sala 2 anos, então um ano mais novo e um mais velho, e aí mudava, né, tinha vezes que você era o que estava ali aprendendo, ou, né, então, ou às vezes você era o mais velho que estava ali ensinando, então acho que esse contato, assim, foi muito importante para eu começar a ter esse interesse para ensinar, e eu também adorava ensinar matemática para minha avó, então eu ficava fazendo tipo, regras de 3, explicando para minha avó como é que resolvia. E, além disso, tinha uma aula que eu fazia na escola, que era uma aula de horta. E eu lembro muito do professor, ele passava, assim, vídeos, né, sobre o aquecimento global, que, né, os seres humanos estavam cortando as florestas. E eu acho que isso foi, assim, onde eu comecei realmente dessa parte de ativismo e transformação social, porque eu lembro que eu ficava achando que eu podia mudar o mundo fazendo coisas recicláveis. Então, eu lembro até hoje da minha mãe brigando comigo, porque eu saía pela casa pegando os papéis higiênicos, aqueles rolinhos de papel higiênico, eu guardava tudo numa gaveta, porque aí eu fazia várias coisas, tipo, fazia bonequinho, fazia, tipo, casinha com rolinho de papel higiênico, e eu também pegava um monte de caixa, assim, de papelão para fazer coisas, porque eu achava que esse era o jeito que eu podia para transformar o mundo, e era muito engraçado essa parte, porque era algo, tipo, muito genuíno meu, eu achando, assim, que se eu conseguisse pegar todos os rolinhos de papel higiênico, se eu conseguisse fazer um monte de coisa de reciclagem, eu estaria salvando o mundo.
Que espetáculo! E para quem acompanha a gente que fala assim, não tenho recursos, estou sem perspectiva, ó céus, né? E tem muita gente reclamando. Tá aí a ideia, com o rolinho do papel higiênico, dá para você mudar muitas coisas nesse mundo, começar a mudar, começar a se encontrar, não é mesmo, Larissa? Muito bom. E durante a adolescência, você teve um momento marcante, um momento de insegurança durante a pandemia, teve uma perda que foi relevante em 2024, e num acampamento Lala, então sempre temos vários parceiros da Latin America Leadership Academy aqui com a gente, compartilhar essa dor foi um momento de virada, e talvez até usando esse conceito que você tanto fala, o conceito de cooperar e compartilhar, e isso mostrou sua maturidade emocional. Como é que foi perceber na prática que vulnerabilidade pode se transformar em oportunidade? E também, quem estava do seu lado nesses momentos? Eu acho que, assim, eu lembro, né, que quando a minha mãe, ela faleceu, eu fiquei muito perdida, porque foi bem assim, né, entre, assim, 2023 e 2024, né, foi bem assim no finalzinho de 23, e eu tava indo pro ensino médio, então eu tava, assim, muito perdida de como seria, assim, o meu caminho, porque a minha mãe, que era, tipo, assim, minha melhor amiga, a pessoa que tava sempre do meu lado, então eu lembro que a gente compartilhava muitas coisas juntas, né, então ela era médica, né, ela era pediatra, então eu gostava, eu era uma pessoa muito curiosa, então eu lembro da gente ter, tipo, aqueles momentos que a gente ficava sentada no sofá assistindo série, e aí a gente dividia uma barra de chocolate de ovo maltine, enquanto isso a gente ficava conversando, ela ficava contando dos casos clínicos, e eu achava isso incrível. Então, eu acho que também veio um pouco desse meu interesse pela área da saúde. Não penso em ser médica, mas eu tenho muito interesse nessa área da saúde em si. E eu lembro que nesse meio tempo eu estava aplicando para a Lala, e aí quando eu recebi o resultado em novembro, o meu acampamento aconteceu em janeiro de 2024. E eu acho que foi uma virada de chave que para mim foi muito importante. Até hoje eu sempre estou envolvida na comunidade, ajudando jovens que querem ingressar na Lala, porque eu vi como isso foi essencial para minha história, porque eu tava muito perdida, assim, e eu acho que na Lala a gente aprende muito, né, quando eu tinha essa primeira impressão, era de como ser um líder. Então seria, como administrar uma equipe, e foi interessante porque a gente viu um outro lado da liderança, esse lado da vulnerabilidade, que muitas vezes quando a gente ocupa esse cargo de liderança, a gente é sempre aquela pessoa que tá ali para ajudar o outro, né, para escutar o outro, e muitas vezes a gente acaba guardando, né, as nossas dores para dentro de si. E muitas vezes a gente pensa que pedir ajuda, ser vulnerável, acaba sendo um grande sinal de fraqueza. E dentro da Lala eu aprendi muito disso, de que não é um sinal de fraqueza, mas sim de força. Que você reconhece o que você está passando e em que você sabe que tem que pedir ajuda. Então, isso foi algo que eu aprendi, assim, muito na Lala. Eu lembro que teve uma sessão específica que eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida quanto foi nessa sessão, porque abriu uma porta, assim, pra mim, que eu fiquei, nossa, realmente, porque eu tava muito destruída, eu tava muito abalada, e eu não sabia, né, como seria meu caminho, eu tava tentando achar a luz dentro da escuridão, eu acho que nesse momento, sabe, eu percebi, não, eu tenho uma comunidade que tá me abraçando, eu tenho pessoas que também passaram por essa mesma situação e estão aqui de pé, então eu consigo, então eu acho que isso foi, assim, muito importante para mim, que realmente me fez alavancar, e eu acho que foi muito importante também para o meu ensino médio, porque o acampamento aconteceu uma semana antes das minhas aulas voltarem, então foi essencial. Bom, então você conta essa história do seu despertar, você tinha 14 anos, 15 anos? Acho que por aí. Para você que nos acompanha, que está perdido, que ainda não despertou, sempre é tempo, mas esse exemplo de inspiração é muito bom. Muitas vezes é um desafio que acontece na nossa vida, que faz essa virada de chave, como a Larissa comentou, e cabe a nós prestar atenção, não é, Larissa? Se a gente também não está prestando atenção a nada, e muitas vezes a gente ou se fecha ou só reclama, a gente pode perder boas oportunidades de transformação. E aí, algo interessante que faz parte dessa sua jornada, sempre muito rica em termos de buscar recursos de inspiração ou de redes, a leitura, né? Está aí nesse território, sempre uma ferramenta de apoio emocional para você,
E você tão jovem, já é uma educadora do afeto, construtora de espaços seguros. Em que momento você percebeu que a leitura te ajudava na autocompreensão e também na compreensão dos outros jovens, né? E você cita também uma conversa com a sua tia, que é psicóloga, que te trouxe uma luz. Essa ponte, né, de conversar com as pessoas e da leitura, para quem está acompanhando a gente, que não vê sentido nisso, né? Fala, estou perdendo tempo, prefiro ficar aqui vou ficar aqui, que está mais divertido. Para que eu vou conversar com alguém? Para que eu vou conversar com alguém mais velho e mais, né? Por que eu vou ler? Para que importa ler? Eu já estou vendo o TikTok aqui, que está bem curtinho, já passou uma mensagem. Bom, é engraçada a história que eu tenho com a leitura, na verdade, porque eu lembro que quando eu estava aprendendo a ler, nossa, foi uma das coisas mais difíceis. Eu tinha muita dificuldade. Eu lembro, assim, das minhas professoras sentando do meu lado, me ajudando a formar, assim, palavras. Eu acho que eu fui, assim, a última pessoa do meu ano inteiro a aprender a ler, porque eu tinha muita dificuldade. E aí, com isso, eu acabei desenvolvendo um desinteresse pela leitura. Mas aí, quando chegou a pandemia, né, foi um baque para todo mundo. E aí eu tava assim, não tenho, né, nem irmãos, assim, e os meus pais estavam trabalhando, e eu tava muito sozinha, né, tentando entender o que estava acontecendo com o mundo, comigo, assim, tendo aula online, o que é isso, assim, como é que mexe nessas ferramentas, o quanto tempo eu vou ficar aqui dentro de casa. E aí eu comecei a ler Harry Potter, porque eu gosto muito de fantasia e eu acho que às vezes a gente precisa, né, sair um pouco dessa realidade. Eu acho que para mim isso foi muito importante. E quando eu comecei a ler Harry Potter durante a pandemia, que eu realmente desenvolvi esse gosto pela leitura, porque antes eu lia só porque eu tinha que fazer algum trabalho na escola. E com isso foi muito importante, porque eu aprendi muito sobre quem era a Larissa, e me conectando assim com os personagens, com o Harry, tentando entender essa nova realidade dele, né? Porque ele era antes, né, só uma pessoa normal, e do nada ele descobre que ele é um bruxo. Então, isso foi muito legal, porque eu acho que o tempo que eu estava lendo foi, assim, um match perfeito para eu começar a desenvolver esse interesse e realmente também entender essa potência da leitura não só como algo de entretenimento, mas também algo que pode levar a um aprendizado e também ao autoconhecimento. Então, foi assim que eu tive esse primeiro contato. E aí, depois, quando eu comecei, né, a ter as ideias, assim, do projeto, eu pensei, como que eu posso ensinar habilidades socioemocionais de uma forma que seja algo que a gente consiga, né, sentir, tocar, porque quando a gente pensa nas emoções, é algo que é muito abstrato, então é muito difícil a gente visualizar. E aí eu lembrei desses momentos que eu lia Harry Potter e eu ficava pensando assim nos personagens, né, na forma como eles se expressavam, como isso estava relacionado com as emoções, o que eles estavam sentindo naquele momento. E também conversar com a minha tia, né, que é psicóloga, foi muito importante também para eu ter ideia de que caminho seguir, que tipo de pesquisa fazer, porque eu gosto muito dessa parte da pesquisa. Então, para mim, é muito valioso quando eu faço algo que não é só tem a ideia, mas também tem uma fundamentação metodológica. Então, ela me ajudou também muito nesse caminho de eu seguir, não só na parte da leitura, mas também unir esses conceitos da psicologia em si também. Bom, a sua fala já é a fala de uma profissional muito bem colocada, muito segura das suas ideias, muito bom. Para colocar essa vocação em prática, né? Você criou um projeto social tão jovem, que a gente chama de uma mobilizadora de narrativas e de mundos e fundos, pelo visto. Como surge o Letras da Mente? Que a gente olha aqui já é admirável, né? Já impactou mais de 2.000 jovens, se desdobra no movimento nacional pela leitura. E o grande desafio, né? Eu diria que criar é importante e é relevante, mas entre criar e implementar, criar está mais fácil do que você colocar essa ideia, tirar a ideia do papel e fazer acontecer. Para quem acompanha a gente, Larissa, muitas vezes a gente está com esse material aqui, quem está ouvindo a gente é na sala de aula, turma, ou é no ambiente de trabalho, essa grande audiência que a gente nunca sabe por onde vai circular de maneira assíncrona. E
esse mistério que fica na mente das pessoas. Tá bom, eu posso ter uma ideia, né? Quero mudar o mundo, quero reunir as pessoas, quero tirar os moradores da rua, quero distribuir alimento, quero inventar uma solução para uma determinada doença. Mas como tirar do papel? Então, conta pra gente um pouco desses bastidores, como foi pensar e como foi do pensar transformar num agir concreto para que isso possa existir e impactar outras pessoas. Bom, eu acho que assim, a primeira coisa que eu falo assim, quando você quer criar algum projeto, criar alguma ideia, é não espere que alguém chegue na sua vida para te ajudar, assim, corra atrás. Eu acho que isso foi algo que me ajudou muito, assim, realmente, eu acho que a gente tem muitas oportunidades, então, às vezes, sentar e pesquisar, assim, tipo, se vocês puderem também, que estiver assistindo, quiser me mandar mensagem, eu sou uma pessoa que eu adoro sentar e, tipo, conversar sobre projetos. Eu sou uma pessoa que eu topo tudo, então, assim, se tiverem uma ideia, quiserem me mandar mensagem, com certeza eu vou topar. Então, assim, corram atrás, eu acho que isso é bem importante, sabe? Pense em pessoas do seu redor mesmo que podem fazer uma ponte para alguém que pode te ajudar, tipo, dar um start, nem que seja pequeno, mas que comece. E eu acho que pensando no Letras da Mente, eu acho que foi exatamente isso. Eu comecei a ter a ideia em si logo depois que eu saí do meu acampamento da Lala, e aí eu fiquei um tempo assim processando de que forma que eu iria trabalhar essa parte das habilidades socioemocionais. Eu sabia que para mim isso era a chave. E aí depois disso eu até escrevi um documento, assim, um documento técnico com todo esse projeto, porque como eu disse, eu gosto muito dessa fundamentação metodológica, então tem tudo descrito, assim, de como funciona toda a trajetória de aprendizado. E aí, depois disso, eu comecei a desenvolver umas oficinas. E aí, como eu sou uma pessoa que eu sou muito ansiosa, eu usava essas oficinas em que eu criava para aplicar em mim e eu via como que era o resultado. E aí, foi basicamente assim que foi começando. E aí, eu acho que o primeiro start, assim, que eu tive realmente foi de duas formas. A primeira foi quando eu comecei, né, dentro da Lala, tem um programa de mentoria, e aí eles me parearam com uma psicóloga, e juntamente a isso, a gente desenvolveu o primeiro workshop do Letras da Mente, que é o Relaxa Enem, que era para ensinar técnicas de relaxamento antes de prova, porque eu sentia muito que quando chegava essa época de vestibulares, era sempre revisões, e eu sou aquela pessoa que, quando chega numa prova, o que me paralisa não é a falta do conhecimento ou daquela questão que eu não sei responder, mas sim porque eu começo a ficar muito ansiosa e no final isso que vai me paralisar. E eu fiquei pensando que isso é uma realidade que não é só minha. Então, eu desenvolvi, né, esse workshop, e uma coisa que eu fiz, então acho que construir redes de networking é bem importante, foi como eu tinha um projeto que não tinha seguidores, que não tinha, né, ninguém, era só eu entrei em contato com uma amiga minha, que ela era do meu acampamento da Lala, que ela já tinha um projeto mais consolidado nessa parte de saúde mental, e aí juntamente a isso a gente fez esse workshop em parceria, e a gente teve resultados muito incríveis. Eu lembro que a gente fez um dia de workshop, geralmente também a gente sempre faz um dia, esse ano agora a gente vai fazer, se der tudo certo, a nossa terceira edição, e aí depois teve gente perguntando, assim, quando seria o outro workshop para o próximo dia da prova, então foi muito legal. E outra coisa também que me ajudou, assim, a aplicar, assim, logo no comecinho do projeto mesmo, foi procurar ONGs aqui na minha cidade que tivessem abertas a aplicar, e eu mandei, assim, para várias. Eu acho que muitas não vão te responder, vão falar que não cabe no cronograma, ainda mais que muitas ONGs, né, já tem, tipo, o seu próprio cronograma, mas tentem mandar para várias na sua cidade, porque muitas são abertas, assim, para novas ideias. Então, foi assim que eu comecei. E também com o Rotaract, que tem aqui na minha cidade, que a forma como eu conheci também esse mundo de Rotaract Interact foi muito engraçado, porque eu era de um clube de robótica, e aí me apresentaram para o Rotaract. No final, eu acabei saindo do clube de robótica e eu fiquei com o Rotaract e o Interact, que também eu comecei uma das oficinas, assim, que eu mais gosto, que eu fiz, assim, logo também no comecinho do projeto, eu apliquei lá no Rotaract também. Então, acho que realmente pensar nas suas oportunidades que você tem de networking, então, de pessoas à sua volta que podem te ajudar, e também até mesmo, assim, na sua cidade, que espaço na sua cidade você pode começar, né, a aplicar esse seu projeto, essa sua ideia. Em resumo, tem que começar, né? Então, colocar no papel e esperar que aconteça um milagre,
sem acionar ninguém e sem fazer nada, fica muito difícil de acontecer qualquer coisa, né? E começar, assim, é bem difícil, né? E eu vejo, assim, que o projeto, né, ele realmente a gente já tem coisas muito boas, mas ainda a gente passa, assim, por muitas dificuldades. Eu falo que o projeto anda porque, assim, tem pessoas ao redor e que eu adoro, tipo, estar criando coisas. Então, aí as pessoas vão topando e a gente vai seguindo. Eu acho que isso é muito importante. Você cita muito a questão da saúde socioemocional, a questão da saúde mental. Como é essa conexão sua com Mapa Educação nesse território e esse conceito vinculado também às meninas, né? A levar ciência, tecnologia, essa visão ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Como funciona essa liga? Como você juntou esse repertório? Bom, dentro do Mapa foi um programa que eu participei ano passado, que ele basicamente é um programa para formar líderes em prol da educação aqui no Brasil. E aí você passa pela jornada do líder, que tem o primeiro módulo, que realmente são aulas de formação, e o segundo que você desenvolve projetos. Então, assim, também fica a dica para quem quer desenvolver projetos, aplicar para o Mapa. Eles abrem agora, acho que em março, não sei, mas é nesse primeiro semestre. Então, fiquem de olho no Instagram assim, deles, que também é um bom assim, começo, porque quando você entra nesse segundo módulo, é um módulo onde realmente você vai estar ali trabalhando assim no projeto. No caso, eu estava trabalhando, né, com Letras da Mente, eu aprendi acho que muitas coisas novas. Eu gosto muito dessa parte de documentação também, então foi bom para eu aprender um pouco mais essa documentação de projetos. E eu fui pareada com 2 mentores também muito incríveis, que me escutavam muito a surtar quando as coisas não dão certo, porque eu acho que projetos é sempre isso, assim, muitas coisas não vão dar certo, e acho que ter pessoas assim do seu lado é muito importante. E nessa parte, assim, de meninas, nessa área da ciência, eu simplesmente sou apaixonada. E eu acho que esse interesse vem muito, assim, tanto da minha mãe, que já era, né, dessa parte, assim, da medicina, da saúde, que instigava muito da minha curiosidade. Eu acho que também dos próprios filmes que eu assistia quando criança. Então, o Show da Luna, tem uma série da Netflix, que é MC ao Quadrado, que eu amo muito, que são, tipo, meninas cientistas, espiãs. Eu ficava, nossa, eu lembro quando eu era criança, eu ficava assim, nossa, eu quero ser assim um dia. E é uma área que, assim, hoje, né, tem crescido muito meninas nessa área do STEM, da tecnologia, mas ainda, majoritariamente, assim, né, de homens. Então, eu gosto muito de estar, tipo, nesse espaço de conhecer mulheres que estão nessa área de inspiração, e eu acho que é muito bom quando você tem alguém, né, para se inspirar, porque você fala, não, é possível, né, porque ela conseguiu, então eu também vou ter essa garra e vou conseguir também. E daí para criar uma luva, como foi este salto de criar a Stab Luva? Como veio essa ideia? Uhum. Quem estava do seu lado? E conta como está hoje esse projeto. A propósito, já passa também suas redes sociais, antes que a gente se esqueça, para quem quiser te acompanhar, quem quiser mandar aquela mensagem que você falou, quer escrever, quer falar comigo, para onde é que as pessoas podem ser direcionadas, Larissa? Olha, elas podem entrar em contato pelo Instagram, assim, acho que do projeto que é mais fácil. Ou pode ser o meu, mas eu acho que, assim, do Instagram do projeto é mais fácil, porque ele é aberto, então aí você consegue mandar direto. Que ai, gente, agora eu tenho que ver, que eu sou senhora do Instagram. Mas é Projeto Letras da Mente, eu acho que é o nome. Mas, assim, você pesquisando Projeto Letras da Mente, vai aparecer. Então, assim, fiquem tranquilos. E também podem me mandar mensagem. Não sei se vocês têm LinkedIn, mas o LinkedIn é meu nome completo. Então, Larissa Thomas Martins e Siqueira. Então, também podem me mandar mensagem. Muito bem. Então, conta essa luva, que estou muito curiosa para saber como surgiu essa luva na sua vida. Bom, a história, gente, é muito engraçada a história, porque quando a gente pensou nessa ideia, a gente estava, tipo, numa rodinha, porque na minha escola, a gente tem aulas de tarde que elas são voltadas às áreas específicas, e eu era da parte da saúde, e eu tinha amigas que era da parte da tecnologia, depois eu mudei para de tecnologia para conseguir trabalhar mais na luva. E aí a gente se uniu e a gente pensou, vamos fazer algum projeto de tecnologia e também promova o bem-estar. E aí a gente estava, tipo, numa rodinha, assim, de conversa.
E eu lembro que eu trouxe muito esse interesse nessa parte de doenças neurodegenerativas, porque é algo que, né, impacta muito o cotidiano das pessoas que têm essas enfermidades. E eu sinto que a tecnologia é uma grande aliada quando a gente pensa nesse cenário. E quando eu estava no nono ano, eu fazia um projeto que a gente desenvolvia um aplicativo para idosos assim com Alzheimer e pós-AVC. Então, acho que veio muito dessa ideia também desse projeto. E aí, quando a gente estava pesquisando, a gente, né, pensando nessa parte de doenças neurodegenerativas, uma amiga minha encontrou essa luva que controla os tremores da doença de Parkinson, uma já existente. E essa luva, né, que já existe no mercado, ela é muito cara, se não me engano, ela é 25 mil reais, assim, porque ela é em dólares. Só que é muito engraçado, porque quando a gente olhou, a gente falou, nossa, a gente super consegue fazer. Detalhe, quando você entra no site, a luva que a gente pegou como inspiração é a Giroglove. Tem outras, mas essa assim, é o melhor, assim, que a gente pegou como inspiração. E simplesmente o motor que eles desenvolveram é um motor feito pela NASA. A gente falou, nossa, a gente já consegue, a gente só não tem a NASA, né, com a gente, mas tá tudo bem, né? E foi assim, algo que a gente teve essa ideia, gente, eu fico assim, nossa, tipo, meninas do primeiro ano falando assim, nossa, vamos conseguir fazer, a gente não tem a NASA, mas tudo bem, a gente tem muitas outras coisas. E acho que foi algo assim, ao mesmo tempo que foi muito desafiador, esses desafios foram importantes para a gente conseguir inovar na parte da luva, porque um dos maiores, assim, uma das maiores dificuldades que a gente teve foi com o motor, porque como que a gente ia achar um motor da NASA? A gente não tem um motor da NASA. Então, o que a gente pensou inicialmente era um motor de HD, só que a gente não estava conseguindo conectar ao sistema, e a gente ficou, foram assim, mais de 6 meses pensando nessa parte do motor. Eu lembro que teve até um momento que, né, falaram assim, meninas, talvez seja assim o momento de vocês começarem a pensar em outro projeto, porque realmente, assim, foi algo que estava com muitas dificuldades, e até que a gente encontrou um motor que ele é um motor que ele vibra, são mini motorzinhos, e foi interessante porque aí a gente fez um mapeamento das regiões onde tem a maior propagação dos tremores, e aí a gente fez, em vez de um motor central, um motor descentralizado. E aí hoje, dentro, né, do projeto, a gente já tem um protótipo funcional, a gente já fez uns testes, e agora esse ano a gente vai para algumas feiras de ciências também apresentar o nosso trabalho. E nosso objetivo também é publicar um artigo científico também. Olha só as palavras que estão nessa nossa conversa hoje: neurodegenerativas, artigo científico, documentação técnica, fundamentação metodológica. Está um espetáculo. Estou falando aqui num nível pós-doc de sofisticação. Muito bom. Eu adoro essa área. Dá para perceber, Larissa, dá para perceber. Agora, quem te olha e fala assim, a Larissa tem só 17 anos, tá terminando, tá na escola ainda, no ensino médio. Tá no ensino médio, como é que você faz a gestão do tempo? Porque esse é um outro ponto muito importante para quem tem um projeto, para quem está se organizando, para quem está sonhando em ter, fala, um dia eu quero ter, mas como dividir o tempo? A gente fala, eu só estudo, não consigo fazer mais nada, eu só trabalho, eu só cuido das crianças. Como você consegue ser multitarefas e multipropósito? Conta o segredo da sua organização. O tempo voa nesse programa, mas pelo menos passa um pouquinho dessas dicas para inspirar quem está assistindo a gente, para as pessoas falarem, a Larissa consegue, eu acho que eu também consigo. Bom, a primeira coisa é uma agenda ou alguma coisa assim que você usa para se organizar. Essa daqui é a minha agendinha. E eu acho que eu uso assim para colocar sempre as tarefas que eu tenho que fazer, especialmente da escola. E na parte de projetos, como eu faço muitas reuniões, eu acabo sempre me organizando pelo Google Agenda, e com certeza foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu sempre faço um plano de estudos, então eu organizo o tempo que eu vou usar para me dedicar, né, aos estudos acadêmicos e aos projetos, e aí eu boto isso no meu Google Agenda, porque eu consigo organizar, né, com as reuniões, criar os invites. Então acho que, assim, de forma assim breve, são essas duas plataformas que eu mais uso, assim, a minha agenda física, né, que não é uma plataforma, e o Google Agenda. Eu acho que ter um plano de estudos também é muito importante. Se você pesquisar em planos de estudos, vai aparecer vários vídeos no YouTube, e você pode até perguntar para a inteligência artificial, tipo, você bota o que você tem da sua vida, e aí você pede, cria um plano de estudos para IA, e aí também você consegue ter muitos insights bons para organizar a sua rotina. Aí, dicas da Larissa, e também
pode aproveitar o chat GPT, que todo mundo, as redes, né, as inteligências artificiais, que todo mundo às vezes faz tantas perguntas banais, essa pode ser uma delas. Ao invés de você ficar descobrindo as entranhas do mundo, você pode descobrir como organizar a sua vida para ajudar a mudar e transformar esse mundo. E em termos de futuro, temos 1 minuto e traz um pouquinho dessa sua perspectiva. O que você imagina para a Larissa do futuro? Quem vai ser essa Larissa daqui 5 anos, daqui 10 anos? Quais são os seus sonhos? Bom, meu maior sonho é trabalhar com pesquisa, então eu amo muito, então assim, quero estar trabalhando em alguma coisa de pesquisa, e eu tenho, né, por conta desse meu interesse, eu tenho muita vontade de fazer universidade no exterior, então esse ano eu vou estar passando por esse processo de aplicação, e eu espero, assim, muito, não sei se eu vou voltar ou não para o Brasil, mas eu espero que de alguma forma, com essas pesquisas que eu vou fazer, impactem o Brasil, porque aqui, né, fora tem muitas outras tecnologias, então, às vezes, por conta disso, eu fico pensando, será que eu vou voltar ou não para o Brasil? Mas eu quero muito que, assim, tudo que eu desenvolva chegue de alguma forma aqui, porque realmente, acho que o Brasil ele tem uma potência muito grande, e, assim, as pessoas também aqui têm, assim, sonhos e ideias que, nossa, você nem consegue imaginar, às vezes, essa potência. Nossa, Larissa, potência grande tem você inspirando a gente com tantas ideias, com tantos projetos, com um nível de estrutura e organização que muitas vezes é difícil, às vezes até eu diria que numa conversa adulta, que deveria ser mais madura, é difícil a gente encontrar esse nível de discernimento, clareza nos seus objetivos, nas suas proposições e vontade, que é algo muito importante, né? Tem gente que quer mudar o mundo, mas não tem vontade de fazer nada, e aí fica bastante difícil essa sua motivação e esse seu brilho realmente são muito inspiradores. Quantos conhecimentos hoje, além de todas as suas terminologias científicas, você quer trabalhar com ciência, você já trabalha com pesquisa. Pode ficar tranquilo que você já está trabalhando com isso. E essas inspirações próximas, né, tipos de leitura, do Harry Potter, você trouxe esse conceito transformador, né? Ele se transformou num bruxo, no que posso me transformar e como posso transformar a vida das outras pessoas também. A questão do cuidado do pequeno gesto, a casa da avó, esse acolhimento da família e como nós podemos nos colocar nessa posição de cuidado com a gente, enquanto a gente implementa. Eu gostei muito quando você trouxe a questão de que você testa com você, o que você cria, né? Testa com você. Sempre bom ter alguém para testar. E para finalizar, a frase que é muito especial, para quem nos ouve aqui, não espere que alguém chegue na sua vida e traga a solução. Quer mudar as coisas? Vai lá e transforma. Larissa, imensamente grata aqui em nome do Observatório do Eu que agradeço. E da Educação para a Gentileza e Generosidade. Uma alegria de conversa. Sempre acontece isso, eu falo sempre isso, já está virando um bordão, que é assim, o tempo voa, daria para a gente conversar. Eu tenho que passar. O tempo voa, mas é uma alegria compartilhar esse tempo com você, e quem está acompanhando a gente, com certeza, vai ter novas perspectivas e novas inspirações. Imensamente grata e espero que você volte em breve para contar mais novidades das suas andanças e das suas novas criações, invenções e soluções. Muito grata. Obrigada.